Bom, voltando aqui aos procedimentos especiais, vamos falar da ação monitória, que está nos artigos 700 a 702. Por mais que sejam dois artigos, tem muito inciso e parágrafo, então não é tão curto quanto possa parecer, mas não tem muitas complicações, tá? Vamos entender. O objetivo desse procedimento é quando há uma prova literal, tá? Sobre algum crédito ali, né? Se abreviar esse iter processual para a constituição daquele título executivo judicial, ou seja, não é um título extrajudicial, não há um título extrajudicial propriamente dito, mas é possível, por meio de uma prova literal muito robusta, que se diminua um pouco, o procedimento seja um pouco mais simplificado do que se ele fosse seguir o rito tradicional ordinário, tá? Então, a gente chama de uma tutela que tem cognição sumária, porque a gente vai ver aqui, ela vai abreviar a fase da contestação, então vai ser a cognição sumária, mais o contraditório diferido. Essa cognição sumária é a mesma que a gente estudou lá na tela provisória, né? Que o juiz ali munido de uma prova literal, aqui nesse caso, ele já vai abreviar o iter procedimental e já vai efetivar a monitória. Contraditório diferido, que é diferido, diminuído, né? Então a gente vai diminuir o contraditório. Vamos aqui entender melhor o cabimento. Quando você tem um título extrajudicial, que as hipóteses estão lá no 784, você pode entrar com um processo de execução, né? Mas, por exemplo, um cheque prescrito. Entendeu? O cheque prescrito, a gente vai ver, tem uma súmula do STJ ali, que eu não lembro o número, mas que diz que é cabível monitorar em cheque prescrito. Seria prova, né, literal de uma dívida, mas não cumpriria os requisitos de um título executivo extrajudicial. Mas é possível você tentar ainda discutir isso e discutir isso de uma forma um pouco abreviada. Outros tipos de contratos, por exemplo, para que então seja um título executivo extrajudicial, um contrato tem que ser assinado por duas testemunhas, né? E aí você está lá no 784 em algum dos incisos. E se ele não for assinado por duas testemunhas, mas você tem a prova literal daquele contrato e tal, é possível que o juiz, então, para o cumprimento desse contrato, admita essa monitória. Então, a gente vai ler o caput do 700, que é importante, mas ele acaba resumindo isso. Não havendo título, mas existindo a prova literal suficiente para convencer o juiz da probabilidade do direito, é cabível a ação monitória. Aí eu coloquei aqui, ó, observação, né? É cabível, é uma faculdade. Então, o autor, dependendo, pode optar por cobrar a sua dívida por meio de ação de conhecimento. Se ele não quiser entrar com a monitória e quiser entrar para executar o contrato normalmente, ele entra. A monitória seria uma forma dele tentar abreviar isso daí. Mas se ele entrar com uma ação de conhecimento, não está errado, tá? Então, é só uma possibilidade dada aí para diminuir a duração do processo. Não havendo título nem a prova literal, aí é obrigatório o processo de conhecimento. Que aí o juiz vai, então, falar, realmente é uma dívida, realmente fulano deve pro ciclano, né? Aí a gente vai voltar depois, mas eu vou pular já pro procedimento, que tá aqui no final, e depois a gente vem entendendo melhor a natureza e o resto. Petição inicial com a prova escrita do artigo 700 caput, que eu vou ler porque é importante. Ó, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. Tá? Então a gente vai ver, depois eu vou voltar, mas vou falando. Veja, o devedor tem que ser capaz, a prova escrita aqui, ela tem que ter, não tem que ter eficácia de título executivo, mas ela tem que ter a força disso. Quem vai aferir essa força? É o próprio juiz. O juiz pode falar, não é cabível monitória porque isso aqui não tem força de prova escrita suficiente para a monitória. Então é o juiz que vai acabar, no caso concreto, averiguando isso. A monitória cabível aqui, gente, só lembrando não, já trazendo, ela pode ser feita para pagamento de quantia, tá, em dinheiro, mas também para entrega de coisa e a de implemento de obrigação. Então, tanto para entrega de coisa, obrigação de fazer e pagamento em quantia,
é cabível a monitória. Isso está lá no 700 e os incisos. Então, você tem uma dívida ou uma obrigação de fazer, ou aqui uma entrega de coisa, né, fungível ou infungível, bem móvel ou imóvel, e você quer executar isso. Você pode entrar com uma monitória. Aí vem o parágrafo 1º ali, né? A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do artigo 381. Produção, aquele item no capítulo das provas que fala da produção antecipada de provas. Mas também é possível prova emprestada, tá, gente? Desde que essa prova emprestada tenha o processo que originou essa prova tenha sido entre as mesmas partes e com contraditório entre elas, né? Caso contrário, não é possível. Mas, em todo caso, você tem essa prova escrita, né, documentada, veja, é prova escrita, você pode entrar com a monitória. Aí vem a citação para o pagamento em 15 dias do réu, tá? O que pode acontecer com o réu depois de ser citado? Ele pode vir se defender com a oposição de embargos do artigo 701 que a gente vai ver. Esse aqui eu tô querendo dar, a gente vai voltar, tá? Falando tudo rápido, depois a gente vai ponto por ponto, só para entender o procedimento geral. Oposição de embargos, o réu pode fazer. O réu pode reconvir, inclusive junto com os embargos, se for o caso. Ele pode ser revel, né? Ou pode pagar o débito. Então, qual que a gente já vai ver aqui a diferença dessa citação? Essa citação não é para que o juiz entenda o que está acontecendo. O juiz já vai mandar o réu pagar, tá? Aí o réu pode dizer, não vou pagar e vou me defender. Não, pode só reconvir, ou pode opor os embargos, né, e reconvir. Pode ser revel, não participar do processo e pode pagar já diretamente o débito. Olha aqui, ali vamos ler o 701 caput. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa, ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento dos honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Veja, por que honorários de 5%? Justamente para estimular que nessa fase já haja o pagamento, que os honorários são menores do que o juiz poderia estipular. Então, esses 15 dias dessa citação não é para ele contestar aos moldes do processo comum, por isso que abrevia. O juiz já faz mandado de pagamento ali ou até já manda, né, fazer a execução mesmo, no caso de obrigação de fazer ou não fazer, ou de entrega de coisa, já manda ali que seja apreendido bem, enfim. O juiz já pode fazer isso a partir da petição inicial. Na citação já pode fazer um mandado ali para isso. E aí disso, do que o juiz do que for pedido e o que o juiz deferir, há a possibilidade dessa defesa ou ali os outros casos, né? Inclusive do réu pagar, que seria o mais desejável, né? Para o autor. Então, o parágrafo 1º também dá um incentivo. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. No caso ali de pagar. Então, os honorários são diminuídos, né, para 5% no máximo, e ele não paga as custas caso ele opte por pagar o débito, tá? E o parágrafo 3º, é cabível ação rescisória da decisão prevista no caput, que é a decisão desse mandato de pagamento, quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º. Eu não li, desculpa. Eu pulei, né? O parágrafo 2º, gente. Constituir-se-á de pleno direito título executivo judicial independente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, observando-se no que couber o título 2. Então, peraí, vamos voltar. A partir do momento que há esse mandado de pagamento ou algum tipo de medida pelo juiz, aqui nesse momento,
Se o réu não paga e não se defende, é formado um título executivo. Ou seja, a partir dessa formação, desse título executivo, você pode tomar aí continua uma execução normal, você pode tomar todas as medidas possíveis no processo de execução. Então, você forma o título executivo, né, no caso, um título executivo judicial, muito mais fácil. Em 15 dias ali para o réu responder, você já tem ali, às vezes, possivelmente, caso não haja nem o pagamento nem a oposição, você já tem ali a constituição desse título executivo. Quando? Aqui, ó, revelia. Se o réu não aparece, não paga, não faz nada, você já constitui o título executivo judicial, né? Então, veja, diminuiu, né? Não tem fase instrutória, tem nada daquilo. Aí aqui está falando que caso haja essa constituição, pode caber ação rescisória. É isso que estava nesses capítulos, nesses incisos que eu li. E aqui vem, né, a execução prossegue como cumprimento de sentença, porque constitui-se o título executivo, né, caso não haja. Aí continua esse prosseguimento. Caso não haja, não, né? Que essa rescisória não seria. Ele perdeu a chance aqui, vamos supor. O réu foi revel, perdeu a chance. Constitui-se o título. O que ele tem que fazer? Entrar com uma rescisória para. Tá, e se o réu. A ação rescisória, então, é só nessa hipótese de revelia, né? Sim, sim. A não ser que, por algum motivo, e que nesses casos é mais difícil disso enxergar, esteja relacionado com os motivos de uma rescisória, regra geral, mas não específico. Réu paga o débito. Extingue-se o processo sem sujeitar-se o réu ao pagamento das custas e também vai pagar 5% dos honorários. Caso haja oposição de embargos, o que acontece aqui? Aí o réu ou a reconvenção, a impugnação pela parte do autor do que foi colocado aqui nos embargos, a gente vai ver. E aí, essa impugnação pode ser parcial ou total, né? Se for parcial, a parcela incontroversa se torna título executivo judicial, ou seja, quando a gente está falando de quantia certa, eles estão discutindo por R$600. Aí vem aqui e ele diz, eu não estou devendo, eu paguei 300, por exemplo. E o outro fala, não paguei 300 não, pelo contrário, eu devo realmente, mas tem muitos juros embutidos aí, eu devo 300, esses 300 a mais aí ele inventou um índice que não existe, eu não devo, eu devo 300. Aí o juiz fala assim, tá bom, você deve 300, então o 300 já vai estar correndo ali, né, como título executivo. Mas aí eles ainda, como a gente vai ver no outro slide, eles podem discutir aqueles outros 300. No caso da reconvenção, você cai aqui também, né? Porque o que é a reconvenção? O autor vai dizer alguma coisa, eu devo, mas ele também me deve, quem me deve é ele, enfim. É possível que haja uma parte incontrovérsia, que eles concordem, entre aspas, né? Não discordem, na verdade. E aí, sobre essa parte, já é possível que haja o título executivo e o processo prossiga na execução. Da parcela controversa, o que acontece? Aqueles outros 300 no meu exemplo. A instrução probatória, então, né? No caso, vamos supor, uma perícia, se for necessário, alguma coisa no sentido. Se for necessário, e aí sim vem a sentença dessa parte. E se tudo for controverso? Então, tudo é cabível essa instrução probatória, tá? Aí vem a sentença, e aí essa sentença pode ser como? Pode ser multa, tem a conduta de má-fé, depois eu vou ler ali. Mas na sentença, pode haver a rejeição desses embargos à monitória, tá? Não é embargos de terceiro. E aí, o que acontece? Então, o juiz não aceitou a defesa do réu. Aí, então, o juiz vai fazer com que o mandado de pagamento converta-se em mandado executivo. E aí, então, vai prosseguir isso como cumprimento de sentença, tá?
E aqui os embargos podem ser acolhidos e aí vai se extinguir o processo, porque o juiz vai falar, realmente o réu tem razão, então não vamos continuar com o processo, porque não é cabível falar disso. Vamos agora destrinchar as questões, mas vejam que no fim é para pagar, entregar alguma coisa, né, fungível ou infungível, ou fazer com que uma obrigação de fazer ou não fazer seja efetivada. Mas não há um título executivo aos moldes do 874, né? Sempre esqueço. Vou voltar lá. Não há um 784, isso, desculpa, 784. Não cumpre todas as exigências com título executivo extrajudicial, tem que ter. Então, é possível uma solução intermediária. Não é um processo de execução propriamente dito, mas é um processo não é um processo de execução, mas é um processo mais simples que o processo de conhecimento. Então, exemplos de situação. Ex-título executivo, né? Cheque prescrito. Ou documentos que são quase títulos executivos, mas não preenchem todos os requisitos. Aí eu coloquei aqui o contrato sem assinatura de duas testemunhas, já falei também. Outra coisa, nota fiscal acompanhada de prova de recebimento de mercadoria ou da prestação de serviço, vem sendo entendida como prova literal do crédito. Então, a pessoa foi lá, fez o serviço, né, e não recebeu pelo serviço. E ela tem a nota fiscal de entrega da mercadoria, né, ou ela da prestação de serviço. Isso aí, então, ela pode entrar com uma monitória. E os demais casos também que têm sido aventados aí, contrato de seguro, contrato de cartão de crédito, contrato de serviços educacionais, contrato de abertura de crédito em conta corrente. Serviços educacionais na escola particular tem muita monitória. Que é isso? Não é um título executivo propriamente dito. É um boleto e uma dívida contratual. Mas é possível que você diminua o iter procedimental e faça, então, mais rápido essa conversão em título executivo judicial. Então, qual que é o objetivo? É transformar um quase título extrajudicial, né? Ele quase seria um título extrajudicial, mas ele ou não tem todas as formalidades, ou ele não está identificado lá entre os 784, mas você quer fazer um título judicial rápido. Você quer que a partir do momento que haja esse título judicial, a execução corra rápido, né? Então, por isso que tem já essa citação, que é a grande diferença, que não é uma citação para se defender só. O réu pode entrar e se defender com os embargos, mas é uma citação que já é um mandado de pagamento, tá? Então, não há um modelo predefinido dessa prova escrita também, como eu falei, o juiz que vai se convencer ou não da pertinência, né, ali do quanto aquela prova de fato pode provar ou não. Se o juiz considera que não é uma prova literal, não é cabível monitório. E aí ele extingue, né, a ação. Artigo 700, parágrafo 1º. Prova oral documentada. Prova emprestada desde que seja feita sobre as mesmas partes contraditórias, né? Já falei rápido, estou voltando. Admissibilidade, né? Então, tá lá no artigo 700 que eu já falei, estou repetindo toda hora. Mas lá diz que é possível, então, pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa ou bem e adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. São as hipóteses de cabimento. Isso cai bastante. Quando que é cabível monitório? O procedimento, petição inicial. Ela vai seguir as regras do 319 e 320, tá? Você vai falar monitório, vai explicar a prova literal da dívida, mas há algumas coisinhas a mais que são obrigatórias. Por exemplo, deve conter de forma explícita o valor a ser perseguido. Então, ele não pode falar assim, tá aqui eu prestei o serviço, mas sei lá, a gente meio que falou que poderia ser um preço ou outro. Não. Você tem que ir lá e falar, essa é uma prova escrita e ela está me devendo tanto, com juros é tanto, sem juros é tanto, enfim, você já tem que falar para o juiz quanto você quer. Por quê? Porque ele vai fazer uma mandado de pagamento logo que ele for citar o réu. Então, ele precisa saber sobre que valor que é, né? Então, há necessidade também de descrever os fatos referentes ao surgimento da dívida. Por mais que você está com uma prova literal, você precisa ali explicar, isso aqui no dia tal, houve uma prestação de serviço, não sei o quê. Se você tiver
né, inclusive mais provas ali que comprovem esse serviço feito, você pode colocar também, no caso, por exemplo, de prestação de serviço. Mas enfim, você precisa descrever os fatos, se puder provar mais ainda, prova, e precisa explicar de onde surgiu aquilo. Mas para cheque prescrito, o STJ já decidiu que não é necessário explicar os fatos. Então, né, lógico, não é petição inicial, no caso, você explica. Mas o que eles querem dar aqui é que para cheque prescrito há uma força executiva muito maior, tá? E depois aqui eu vou, no final tem as súmulas, aí tem o número certinho, tá? Que aí eu vou falar outras súmulas também. Além das hipóteses de emenda da petição inicial, é possível, qual? Hipóteses do quê? Do procedimento comum. Além das hipóteses da emenda da petição inicial, é possível adaptação de procedimento. Aonde? 700, parágrafo 3º. Quinto, desculpa. Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo ator, o juiz intimá-lo-á para querendo emendar a petição inicial adaptando ao procedimento comum. Ou seja, outro erro que eu falei, eu acho, que o juiz extinguia. Não, o juiz não extingue. Caso não haja essa prova literal da dívida, ele vai intimar, né, o autor para ele ou emendar a petição inicial para de fato então provar, ou querendo, né, ele modificar para o procedimento comum para que ele já aproveite aquela petição inicial, né, ele não tenha que entrar com uma outra ação. Aí vai caminhar pelo rito comum da ação ordinária. O indeferimento da petição inicial, ela também segue as mesmas regras, tá? Do artigo 300, mas tem ali o 700, parágrafo 2º. Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar conforme o caso, que foi o que eu expliquei lá, que são os requisitos. A quantia devida explicitamente. Se não há esse requisito, ele é um requisito a mais do que os requisitos do 330, que é do procedimento comum. Aqueles requisitos da petição inicial que a gente já sabe, né? A qualificação do autor, por exemplo, é um dos requisitos, tudo aquilo do réu, tudo aquilo está lá no 330. Aqui está falando que além daquilo que está disposto sobre a petição inicial, no geral, soma-se aos requisitos específicos da monitória. Então, o juiz tem que ver se tem tudo isso para que a ação continue. E aí, no 700, parágrafo 2º, fala que é preciso, então, colocar a importância devida, instruindo-a com a memória de cálculo, inclusive com a memória de cálculo, tá? Você já tem que colocar aquela tabelinha. O valor atual da coisa reclamada, o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. Ou seja, precisa explicitar qual é o valor, tá? Aqui o parágrafo 3º, o valor da causa deverá corresponder à importância prevista no parágrafo 2º. Então, o que você diz, eu estou perseguindo tanto, é isso que vai ser o valor da causa. Bom, citação. São todas as formas admitidas, inclusive formas de citação ficta, tá? Hora certa e edital. Então, fica aí. Artigo 700, parágrafo 7º. Oposição de embargos ao mandado monitório no prazo de 15 dias. Como que rola esse embargo monitório? 700 ali, tá, gente? Parágrafo 7º, esse negócio de 15 dias, é aqui no 702. Então, independente de prévia segurança do juízo, isso aqui às vezes costuma cair, né? Se precisa de caução, alguma coisa assim. Então, está falando, independente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo previsto do artigo 701, que é de 15 dias, embargos à ação monitória. Tá? Então, prazo de 15 dias depois de citado. Não precisa caucionar, tá? Ele vai lá e se defende. Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Ou seja, não tem limitação à matéria de defesa. Bom, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumpre-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Então, aqui está dizendo assim, beleza, ele pode
se defender de tudo, usando o que ele quiser. Mas ele tem que, então, dizendo que ele não deve 600, dizer quanto que ele deve. Ou, caso ele não deva nada, explicar o porquê ele não deve nada, né? Então, o que ele está dizendo? Não pode simplesmente falar, não devo, né? Não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados se esse for o seu único fundamento. E se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de acesso. Então aqui ele está falando assim, tem que comprovar, senão ou já pode ser indeferido liminarmente ou os outros argumentos que você colocar, se você não disser qual é o valor, não vão ser admitidos. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão, no caso assim, a decisão de 701, que é dos embargos do mandado de pagamento, até o julgamento em primeiro grau. O autor será intimado para responder o embargo no prazo de 15 dias. Estou fazendo rápido porque também a gente já viu. Na ação, ali no procedimento. Na ação monitória, admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Né? Também é muito, né? Vai lá, tem um mandado de pagamento, aí a pessoa vem e faz uma reconvenção, aí vem o outro e faz a reconvenção da reconvenção, aí não. Mas é que, igual eu falo, esse código, ele é bem prolixo. A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais, constituindo-se de pleno direito título executivo judicial fundado em relação à parcela em controvérsia. A partir daí, ele está falando do procedimento que a gente já viu e eu só vou voltar. Deixa eu ver se não tem mais nada. O réu, então, pode satisfazer a obrigação, e aí tem aquela questão de 5% de honorário ou não tem custas, não reagir, aí, se ele não reage, já surge um título executivo judicial instantaneamente, ou ele pode ingressar com embargos ao mandado monitório, que é a defesa. Nessa defesa, há o 701, que eu não falei, parágrafo 5º, que dá a possibilidade de parcelamento. Isso é interessante, né? Parágrafo 5º. Não. Sim. Aplicar-se a ação monitória no que couber o artigo 916, que é a possibilidade de parcelamento na execução. Então, veja, essa possibilidade de parcelamento na execução já é, quando ele recebe a citação em 15 dias, ele pode ali pedir para parcelar, tá? Vamos ver. O que acontece? Os efeitos, né? Vai haver a suspensão dessa decisão que determina o cumprimento da obrigação, que é aquela decisão que, logo que o juiz, então, cita o réu, vai ter ou mandado de pagamento, ou então ele pedindo para que se efetivem medidas ali em relação à obrigação de fazer, se for o caso. Depende do objeto da monitória, né? No caso da obrigação de fazer, é o mandado de pagamento. Então, está dizendo que os embargos monitórios vão suspender essa eficácia. Eu li também agora há pouco. A suspensão perdura só até o julgamento em primeiro grau. Ou seja, o recurso contra a sentença que rejeita os embargos não tem efeito suspensivo. Porque a partir do momento, então, que o juiz ele rejeitar os embargos, vai começar a execução, porque então ele considerou correta a dívida. Aqui está dizendo, aí se o réu for e apelar da decisão do juiz, dessa sentença, o que vai acontecer? Continua correndo aqui. Mas enquanto não há ainda essa decisão do juiz, ele não é obrigado a pagar. Então, enquanto o juiz ainda não decidir sobre esses embargos, ele não é obrigado a pagar. Bom, recurso contra a sentença que julga os embargos, né? É a apelação com efeito devolutivo, está lá no 702, parágrafo 9. Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos, tá? Efeito devolutivo para que o juiz de segundo grau entenda da matéria ali aventada. Devolve, né, a matéria decidida. Fase de cumprimento de sentença. O réu pode opor as matérias do artigo 525, parágrafo 1º, da impugnação da execução, tá? A execução. Ao cumprimento de sentença mesmo. Na verdade, ele pode opor tudo, né, como eu disse, mas também pode opor as matérias contra o cumprimento de sentença.
Ah, não, desculpa. Esse aqui não é depois dos embargos. Em defesa nos embargos que ele pode dizer tudo. Na fase de cumprimento de sentença que reconheceu o direito do autor, depois de decididos os embargos, as defesas vão ser as defesas constantes no cumprimento de sentença, que é a impugnação. Tá? Bom, as súmulas que temos, muitas já falei, mas aí com os números. Súmula 339 do STJ, é cabível a ação monitória contra a fazenda pública. Tá? Só isso, né? É auto-evidente, né? Súmula 384, cabe ação monitória para haver, no sentido de resgatar, saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. Então, bem alienado fiduciariamente em garantia. Então, houve um fiador, de fato, ali houve execução, ele perdeu esse bem. Aí, o que ele está querendo dizer? Às vezes, foi uma arrematação, por exemplo, né? Ou, vamos pôr uma arrematação. A arrematação é venda judicial, né? Fiduciariamente, venda extrajudicial. Isso. Uma venda extrajudicial, não foi? Mas esse bem, por qualquer forma que ele tenha sido vendido, alienado, esse bem ali que estava em garantia, ele está com um valor muito maior do que a dívida. Ou seja, é um saldo remanescente, né? E às vezes, quando isso é feito extrajudicialmente, essa venda, sem que haja um processo, né, no cumprimento ali de alguma, sei lá, uma penhora extrajudicial aí, sei lá, uma venda extrajudicial, vendeu por 100 mil, mas a dívida era 50. Esse devedor, na verdade, credor fiduciário, credor não. Quem estava garantindo aquela relação, né, aquela obrigação, pode depois entrar com uma monitória contra, né, contra quem recebeu esse valor, para pegar só o valor que ele tem. Entende? Ficou confuso. Então tá. Então é possível então reaver os valores de venda extrajudicial por meio de monitória, caso esse valor tenha sido superior à dívida. Súmula 299. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. Tá? Já falei, mas aí está o número da súmula. Súmula 531. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da carta. Lembra que eu falei que precisa explicar a historinha? A regra geral é essa, mas nesse caso, cheque prescrito não precisa. Súmula 531. Súmula 503. E é semelhante a 504, só que uma é para nota promissória e a outra é para cheque. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na carta. Então, a mesma coisa aqui. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Tá? Então, lembrem pelo menos o quinquenal aí fica. Bastante súmula e cai, viu? Cabe aceitação por edital em ação monitória. Já tinha falado, mas tem essa súmula aí. Tá? Súmula 292. A reconvenção é cabível na ação monitória. Tá? Ipsis litteris ali. Após a conversão do procedimento em ordinário. Quando que ele vai ser convertido, entre aspas, em ordinário? Depois dessa fase inicial aí dos embargos. Mas isso aqui, em tese, agora tá bem claro aqui que é cabível a reconvenção, porque tem um inciso. Isso aqui agora não faz tanto sentido. Mas o que ele está querendo dizer é assim, quando que é cabível essa reconvenção? É justamente depois do... Acho que essa súmula até precisava ver se ela já caiu, porque isso aqui é feito já, a reconvenção pode ser até mesmo, como eu mostrei ali, no começo. Até preciso ver essa súmula aqui.
Eu acho que ela já... Quando vocês entendem que não, a prova não é cabal, né? Então isso aqui é meio que assim, acho que não tem mais validade essa última. Então só a retomada que eu falei muito rápido pra gente pegar o essencial. Mas veja que ela é bem facinha, não tem muita questão não. Ó, petição inicial com prova escrita. Essa prova então, ela só pode ser oral se ela for oral documentada. Se for emprestada, precisa que as partes ali elas tenham no processo do qual essa prova é emprestada, elas tenham tido contraditórios, sejam as mesmas partes. E a força disso, se ela vai ser prova escrita suficiente para uma monitória, é o juiz que vai avaliar. Caso o juiz então avalie que não tem força suficiente, ele pode intimar o autor para que ele transforme essa ação monitória em procedimento comum. Lembrando também que a monitória é uma faculdade, o autor pode querer entrar com uma ação de conhecimento normal, sem, tipo assim, de execução do contrato, por exemplo, sem a monitória. Situação para pagamento em 15 dias, no caso aqui está para pagamento, né? Mas se não for quantia certa, o juiz pode, no caso de entrega de coisa, um mandado para entrega da coisa, né? Inclusive uma busca e apreensão e tudo mais. Ou seja, o juiz vai fazer as medidas para efetivar aquilo que foi pedido em monitória, que não é apenas quantia em dinheiro. Oposição de embargos aqui. Caso ele se defenda, a matéria aqui não é restrita, ele pode se defender conforme ele quiser e pode também reconvir. No caso, depois disso ainda tem uma impugnação feita pelo autor do que foi falado. Caso o réu seja revel, nesse momento, há então a constituição direta já do título executivo judicial. O réu, a única forma dele desconstituir esse título é por meio de rescisória e, no caso, não havendo isso aqui, a execução prossegue como cumprimento de sentença. O réu, então, se pagar o débito, a vantagem que ele vai ter vai ser aqueles 5% dos honorários como limite máximo e não vai pagar as custas processuais. Aqui, voltando, caso depois dessa impugnação, caso essa impugnação seja apenas parcial e tenha um montante ali incontroverso, esse montante incontroverso ele já pode ser executado, tá? No caso dela ser uma impugnação total, ou seja, ele discorda de tudo que foi falado nos embargos, não há uma parte incontroversa, né? Já há a instrução probatória. Ou, havendo alguma parcela controversa, é feita a instrução probatória só da parte controversa. Aí, então, o juiz, a sentença vai ser aqui, o juiz vai fazer uma sentença. Para que vai servir essa sentença? Para constituir o título executivo judicial. A partir dessa constituição, vai haver o prosseguimento aí por cumprimento de sentença, né? E aí essa sentença do juiz, ela pode ser parcial procedente para o autor, que no caso é quando ele rejeita os embargos, né? Que aí ele é a favor do autor e contra o réu. Há o mandado de pagamento convertido em mandado executivo e prossegue-se como cumprimento de sentença. E aqui, se os embargos são acolhidos, extingue, tá? Essa multa tem um artigo específico aqui, não precisa... Essa sentença que constitui o crédito, o título executivo, ela não pode ser atacada por apelação, porque geralmente a gente tem aquela mania de limpar a sentença da apelação. Não, ela pode. Só que aí você já vai estar tendo cumprimento de sentença, porque ela não vai... Ela não vai com caráter suspensivo, né? Entendeu? Mas... Só uma dúvida, se o réu, ao invés de já pagar de pronto, ele pede parcelamento, os honorários também ficam até 5%? Se fosse... Você viu que eles misturam uma execução com no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%, acrescido de custas e de honorários do advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês, ou seja, os honorários estão inclusos. O parcelamento ele só é feito então depois desse pagamento de 30%. E tem para conseguir já mostrar a boa-fé depositando 30%, mas os honorários são calculados em quanto? 5%. E aí já é esse valor depositado já. Bom, gente, então aqui tentei correr um pouco. Teve um erro ou outro que eu já corrigi no andamento, então se vocês virem eu falando algum absurdo aí, provavelmente eu corrigi. Mas terminamos aqui a maior parte dos procedimentos especiais, tá? Como eu disse, amanhã o máximo que eu vou fazer aqui com a turma do presencial são questões, e nessas questões eu vou trazer algumas coisas do capião que a gente não viu, tá bom? Mas aí, como hoje a gente encerra aqui um ciclo, hoje não, na manhã na verdade, mas as minhas aulas aqui encerram um ciclo, espero que tenha sido proveitoso. Qualquer coisa, o meu e-mail aí, até para quem assiste à distância, é nubiaventura@gmail.com. Podem me mandar dúvidas lá no que eu puder ajudar, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Beijo.